Eis aí, irmãos, esses 6 versículos para a nossa meditação. E o culto é denominado culto de família. Eu vasculhei a Bíblia, fui a Gênesis, fui até a Romanos, fui a Filipenses, mas eu cheguei até esse texto de 1 Samuel capítulo de número 1. E é exatamente uma palavra sobre família que eu quero vos trazer nesta noite. E o contexto da palavra que eu quero trazer nesta noite é o contexto em que viveu o homem que era segundo o coração de Deus, Davi. Aquele homem que foi chamado de o menor, no capítulo 16 do livro de 1 Samuel. Eu quero falar deste homem que, quando é chamado, ou até antes mesmo de ser chamado, nós conhecemos a sua história. E era um menino guerreiro, um jovem guerreiro, que pastorava as ovelhas de seu pai no campo. E não foi uma nem duas vezes que os inimigos das ovelhas, os quais leões, lobos, ursos, vieram lá com aquele rebanho, e ele prontamente defendeu aquele rebanho. Nós conhecemos a história de Davi. Ele aqui, neste contexto do capítulo 30, ainda não é rei de Israel. Muito pelo contrário, ele está aqui no capítulo 30, debaixo da perseguição de Saul, que na verdade é o rei por direito. Ele está debaixo de perseguição, e tem um fato curioso no capítulo 28, no capítulo 29. O fato curioso é que Davi está fugindo de Saul, se encontra com os filisteus, que eram inimigos ferrenhos de Davi, mas ele faz uma aliança com os filisteus. Ele faz essa aliança com os filisteus e vai pelejar contra Israel. Ele só não vai para a batalha porque um dos filisteus diz: rapaz, esse não é Davi. Como quem diz, esse aí não é israelita, não foi chamado por Deus. Não, esse homem não pode pelejar com a gente contra os amigos dele, não. Possa ser que lá no dia da batalha ele se rebele contra a gente e a gente venha a perder aquela peleja. Faça o seguinte: pegue tudo quanto você tem e vai embora de madrugada. E Davi vai. E ele chega até aqui em Ziclag, nesta cidade, que era a sua cidade. E ele tem ao redor dele 200 homens. E quando ele chega nessa cidade, daqui a pouco nós trabalhamos a questão da família. Os amalequitas têm guerreado contra aquela cidade, pegou aquela cidade desprevenida. Não tinha ninguém para lutar por aquela cidade, porque Davi estava fora. E os amalequitas tomam aquela cidade, levam cativo mulheres, levam cativo crianças, velhos, e tudo quanto havia naquela cidade. Quando Davi chega naquela cidade, que vê aquela situação, o texto foi claro, foi categórico. Dizem que aqueles homens choraram amargamente, com uma dor na alma, porque eles não encontraram ali as suas mulheres, os seus filhos, os seus bens. E é aí aonde entra uma coisa interessante. A tua família foi Deus quem te deu. A minha família foi Deus quem me deu. Aleluia, glória a Deus. Tem uma coisa que eu quero frisar, está escrita na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, e o versículo de número 28, diz ali a palavra do Senhor, que tudo, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Veja bem, volta
marido que persegue a esposa, é uma esposa que persegue o marido. Porque tem, irmãos. É um marido que não é crente, que não deixa a mulher que é crente vir para a igreja. É a mulher que é crente, que não é crente, que o marido é crente, que não deixa a mulher vir para a igreja. Isso é as batalhas que os crentes, que nós, o povo de Deus, travamos diariamente. É aqueles medos em si mesmo, é os dilemas dentro de si mesmo. Muitas vezes nós perdemos algo. E muitas vezes algo nós deixamos escapar. E muitas vezes nós perdemos o que é precioso, o que para nós tem valor. E quando se diz respeito à família, quando nós perdemos, é algo muito, muito, muito precioso. Nós queremos ver o nosso ente querido ao nosso lado. Nós queremos ver ele servindo ao Senhor com alegria no coração. E outras coisas que acontecem no nosso meio, porque nós ainda somos terrenos, nós ainda estamos aqui na terra. Muitas vezes é uma pequena desavença no berço familiar, é uma discussão mal resolvida, e isso traz tantos prejuízos. Davi chega àquela cidade, está tomada, ele tem perdido 2 mulheres, ele tem perdido filhos. Mas aí o segredo de tudo está aqui, irmãos. Na parte final do versículo de número 6. Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Eu entendi hoje, irmã Socorro Silva, que restituição e restauração depende de nós individualmente.